Nós sabemos desde muito cedo, desde que somos muito pequenos ainda, que esta vasilha, digamos, é um copo. E que isto é um copo que pode ter este formato ou outro, mas sabemos sempre que definimos como copo. E o copo que transporta a água neste momento, neste caso, e portanto sabemos que é uma bebida que, estando nesta vasilha, vai ser para levarmos à boca, para bebermos, para nos hidratarmos, ou então, quando vemos esta vasilha, fazemos na mesma ideia, que é um copo, neste momento com algo diferente dentro. Pode ser um vinho, pode ser um sumo. E como eu estava a dizer desde muito cedo, que nós percebemos que o copo serve para bebermos água ou bebermos sumo, algo que faz parte do nosso dia-a-dia. O mesmo se passa com as outras situações à nossa volta. Quando conhecemos as situações, nós entendemos se devemos ter mais algum cuidado naquele momento, se estamos a descer o passeio, se devemos olhar para não tropeçarmos e cairmos. Portanto, há esse cuidado, isso nós chamamos o medo bom, positivo, que nós temos em nós e, portanto, que nos alerta para situações que são positivas para nós, para o nosso próprio cuidado. E depois há outras situações em que nós não percebemos, não conhecemos, são situações novas e podem sempre suceder-se essas situações novas na nossa vida e que nós não entendemos como elas são e ficamos sempre numa situação de algum alerta. Quando o nosso corpo cria esse alerta, a nossa mente entende que realmente o que se está a passar naquele momento não conhece e que pode ser ou não perigoso para nós, quando liberta cortisol no nosso organismo, portanto aos suprarrenais, ali por cima dos nossos rins, tem ali umas glândulas que libertam este neurotransmissor, que é o cortisol, que nos vai pôr mais atentos àquela situação. E se é uma situação relativamente leve, tudo normaliza rapidamente no nosso organismo e na nossa mente. Porém, nem sempre é assim. Imaginemos que estamos perante um acidente. Vimos um carro bater com bastante força, com alguma velocidade e bateu no carro que ia à frente. Nós verificamos que aquilo, embora não seja connosco, nos cria um certo stress, dizemos, porque ficamos preocupados com o embate e também com o que vai suceder depois, alguém que se magoa, o que é que estará ali subjacente. Acontece que então esse dito cortisol é lançado novamente no nosso organismo, como tivemos uma percepção através da visão, através da audição, daquele barulho, daquele embate mais forte, o nosso cortisol é lançado em muito maior quantidade no nosso organismo. E então esse cortisol é um neurotransmissor que nos vai dar alerta para presta atenção, podes precisar de fugir, podes precisar de alguma maneira agir, portanto os nossos músculos ficam também preparados para a ação. Se precisarmos de socorrer alguém, nós vamos muito mais rapidamente do que estar a pensar, será que vou precisar de ir ali ou não vou, alguém vai... Não, o nosso sistema de alerta interno reage logo através desta situação, é desenvolvido o cortisol. O cortisol é por si um neurotransmissor, como eu estava a dizer, que traz a chamada também, aquilo que nós conhecemos muito bem por adrenalina, que é dar-nos aquela sensação de necessidade de estarmos preparados para correr, para eventual fuga, seja por que for. Imaginemos que se cria ali depois algo mais grave, que se incendeia, pronto, uma situação mais grave, não é? Por exemplo, num incêndio, e que nós temos uma necessidade de fugir dali para fora. Então o nosso corpo, a nossa mente não se vai pôr a pensar se foge, não, isto é automático, o nosso sistema é automático. O mesmo acontece também quando nós não estamos perante a situação novamente, mas algo dentro de nós que ficou gravado naquele momento, naquela percepção de fuga ou de luta, ficou gravado
aqui dentro do nosso cérebro, de que sempre que nós estejamos perante uma situação de perigo iminente, através daquele olfato que ficou naquele momento, aquele som que ficou, aquilo que nós visualizamos no momento, algo que nós vamos ver, sentir, cheirar ou ouvir um dia mais tarde, o nosso cérebro vai buscar tudo aquilo que já passou anteriormente. E, portanto, é isso que desenvolve em nós mais uma situação de trauma, mais uma percepção, mais ali uma camada que se vai sobrepor a uma primeira. E é assim que nós vamos criando mais traumas em nós, até que ficamos numa situação em que algo simples nos alerta e nos põe com o coração a bater, em taquicardia a bater muito, os suores nas mãos, ficamos um bocado assim nervosos, até parece que sentimos assim a tremer. É verdade. E isso são as reações que nós temos perante um primeiro trauma, que já nem nos lembramos, porque tudo passou, nem sequer tivemos a ver com a situação, apenas presenciamos, ouvimos, cheiramos tudo isso e o nosso cérebro guardou. Então, nós vamos continuar a reagir cada vez de uma forma mais rápida, mais célere e de formas até perfeitamente de uma forma que nós não entendemos. Não entendemos porquê, porque não percebemos porque é que naquele momento estamos a reagir daquela maneira, porque é que estamos a ficar ansiosos, porque é que estamos em stress, quer dizer, então, mas naquele momento nós não tivemos nada que nos levasse para isso, porque é que o nosso corpo já está a reagir assim? O que é que se passa? Isto chama-se ansiedade. Não só momentos ansiosos, como por vezes temos, quando estamos a pensar que vamos ter que ter um exame, vamos ter que ir fazer algo que é diferente do que costumamos fazer, e então cria-se em nós assim algum stress, algum estado ansioso, é este o nome. Não, as outras situações são de ansiedade mesmo. E porquê? Porque vem, não é, que nos estive a explicar, daquelas primeiras situações em que nós percepcionamos algo bastante forte, que foi gravado em nós. Por isso, a ansiedade é considerada uma situação em nós que vem de uma emoção muito forte e que depois vai desencadear em nós futuramente a ansiedade. Uma ansiedade, portanto, que nós temos que entender de onde é que ela vem, qual foi o primeiro impacto que foi criado e que nos trouxe hoje em dia para esta ansiedade, que sem sabermos, sem entendermos o porquê, porque é que reagimos assim, ela está lá marcada. E, portanto, antes que vá cada vez acumulando mais, vamos tratar disso, vamos entender de onde é que foi o primeiro ponto de partida. A partir daí, nós entendemos e, a partir daí, tudo fica solucionado no nosso cérebro. A partir daí, esse ponto, essa situação que estava marcada e que sempre ia aumentando, volta ao ponto zero.